Como sabemos, o assassinato de Júlio César foi um acontecimento que marcou o mundo. Até hoje, assim como em toda a história, a morte de César é lembrada. Uma dúvida que surge com isso é a seguinte: como os romanos reagiram quando Júlio César foi assassinado? Como outros diplomatas, reinos e impérios reagiram? Será que há evidências escritas sobre isso? O assassinato de Júlio César foi uma tentativa mal planejada e executada de arrancar o controle do governo das mãos de um único homem, o qual eles consideravam um tirano, e voltar ao poder para as elites tradicionais de Roma. Embora o assassinato tenha conseguido remover o ditador, acabou falhando em seu objetivo de recuperar a república. O assassinato era para ser uma espécie de golpe de Estado. Além do assassinato, não havia planos concretos sobre como os conspiradores iriam, entre aspas, restaurar a república. Eles esperavam que sua ação inspirasse seus colegas a juntarem-se para restaurar a liberdade, a partir da qual eles mais tarde trabalhariam nos detalhes. Eles falharam em reconhecer as novas realidades que surgiram desde a ascensão de César à ditadura perpétua. Seu governo tinha sido muito popular entre o povo, embora desprezado e aceito com relutância pela aristocracia. Por sua ação, em vez de elogios e apoio, os conspiradores foram recebidos com horror e incerteza. E enquanto homens como Cícero não conseguiam esconder seu entusiasmo inicial, o que os conspiradores ofereciam em troca não despertava muita inspiração. Na verdade, ele comentaria mais tarde que eles trouxeram os espíritos dos homens, mas a previsão das crianças. Ele se sentiu satisfeito ao fazer essa observação, pois mais tarde lhe foi revelado que os conspiradores não confiavam nele o suficiente para incluí-lo em sua confiança durante o planejamento do assassinato. Mais tarde, sua vaidade perturbada se transformaria em desespero, pois as forças de Brutus e Cássio não conseguiram tomar a iniciativa política e militar dos cesarianos, ou seja, Antônio, e, mais tarde, Otaviano. Uma presença notável em Roma foi Cleópatra, rainha do Egito e amante de César, que permaneceu em Roma por mais um mês, buscando o reconhecimento de seu filho como descendente de César e herdeiro em potencial. Suas esperanças foram frustradas com a revelação do testamento de César, nomeando Otaviano como seu único herdeiro, após o que ela fugiu da cidade e voltou para Alexandria. Otaviano, por sua vez, voltou ousadamente a Roma dos acampamentos de César em Apolônia, na Macedônia, sem nenhuma certeza sobre o que o esperava na cidade, revelando parte de sua natureza calculista nos anos seguintes. Segundo algumas fontes, durante os meses que antecederam sua morte, César se preparou para uma campanha na Pártia. Foi fortemente contestado por Cícero, que a viu como uma guerra ruinosa e desnecessária, com as tensões das demandas colocadas sobre a República desde o rescaldo da Guerra Civil ainda não resolvidas. A justificativa pública para a guerra foi a vingança pela derrota de Marco Licínio Crasso em Carras, já outros dizem que ele pretendia superar as conquistas de Alexandre, o Grande. No entanto, a verdadeira motivação por trás disso é muito menos clara, já que César morreu poucos dias antes do início da campanha. Pode-se imaginar o alívio dos partos por não terem que lidar com outra incursão romana. O público em geral, por sua vez, recebeu a notícia com choque e horror. Enquanto os assassinos corriam pelas ruas de Roma anunciando seu crime como uma morte justa, o povo começou a se esconder e definhar, com medo de outro conflito nos arredores da cidade. Memórias de Sila, quase meio século antes, ainda soavam frescas em suas mentes. Mas quando o choque inicial passou, a indignação substituiu o medo. César havia sido seu patrono ao longo dos anos, defendendo sua causa durante seu primeiro consulado e conquistando vitórias em conquistas em seu nome. Agora ele está morto, e pelas mãos de homens a quem ele chamava de amigos, um crime considerado pelos romanos como uma das piores impiedades que um cidadão pode cometer. Em vez de inspirar a tomada da liberdade, os chamados libertadores inspiraram apenas raiva e ressentimento. Apenas 2 dias após o assassinato, Brutus e Cássio perderam a iniciativa. Antônio convocou o Senado e ofereceu uma anistia geral, essencialmente libertando os assassinos da acusação. Isso evitou que o governo se desintegrasse e permitiu que Antônio, Brutus, Cássio e outros mantivessem suas magistraturas, pelo menos por um tempo.
Essa paz provisória permaneceria até que Antônio começasse a manobrar contra os libertadores e atacasse abertamente sua causa, começando no funeral de César. À medida que a hostilidade contra os libertadores aumentava, Brutus e Cássio fugiram da cidade e começaram a recrutar legiões na Grécia. Antônio passou a lidar com os conspiradores restantes em Roma e na Gália, começando com Brutus, mas foi derrotado em Mutina pelas forças combinadas dos cônsules Aulo Hircio, Caio Pansa, e o jovem César Otaviano. Logo Antônio uniria forças com Otaviano e outro dos ex-oficiais de César, Marco Emílio Lépido, para formar o segundo triunvirato, 3 homens que buscavam governar e reformar o governo. Uma guerra civil renovada com os libertadores acabaria levando à morte dos homens por trás do assassinato de Júlio César apenas 2 anos após o evento. O fim da República Romana viria logo depois, com a vitória de Otaviano sobre Marco Antônio na Batalha de Áxio, dando fim à República Romana, e iniciando o Império Romano. Como podemos ver então, a reação da morte de César em geral, foi mais um espanto, principalmente no povo romano, e em Cleópatra, que tinha grandes ambições com César. Já os partas e dácios, provavelmente sentiram um alívio, porque a guerra civil fez com que os romanos focassem nas guerras internas, sem querer invadir seus vizinhos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.